Prepare-se para uma experiência de introspecção profunda com as palavras visionárias de Krishnamurti. Esteja pronto para questionar e expandir seus horizontes nessa palestra inspiradora. Minha mente está sempre inquieta e aflita. Sem a submeter a controle, nada posso fazer para me modificar. Como posso controlar o pensamento? Resposta: Senhor, este é um problema vastíssimo. E como acontece com todos os outros problemas da vida, não encontraremos um método para sua solução. Tentemos, contudo, compreender o próprio problema, pois, compreendendo, saberemos a maneira de tratar a questão. Em primeiro lugar, precisamos compreender o pensamento, que o pensante deseja controlar. Espero que esse assunto não te pareça sério demais. O que entendemos por pensamento? O pensante é diferente do pensamento? O que medita é diferente da sua meditação? O observador está separado da coisa observada? A qualidade é diferente da pessoa? Assim, antes que possa ser controlado o pensamento, qualquer que ele seja, devemos compreender o processo de pensar e aquele que pensa, e verificar se constituem dois processos separados ou se são um processo unitário. O pensante existe quando deixa de pensar? Quando não há pensamentos, existe o pensante? Evidentemente, se não temos pensamentos, não há pensante. Por que então a separação entre pensante e pensamento? Na maioria de nós, existe esta separação. E por quê? É uma coisa real, verdadeira, ou se trata de uma coisa meramente fictícia, criada pela mente? Precisamos ficar bem esclarecidos a esse respeito, porque vamos depois investigar o que é o processo do pensamento. Primeiramente, precisamos ficar bem esclarecidos sobre se o pensante está separado e por que se separou dos pensamentos. Depois, entraremos no problema do pensar e do controlar e tudo mais. Não está crente de que os seus pensamentos são separados de você? Essa pergunta implica que há o que controla e há a coisa controlada, o observador e a coisa observada. Pois bem, sabemos que esse processo é um fato real. Isso é, se há o observador e a coisa observada, controlador e coisa controlada, é real essa separação? Só é real no sentido de que nós a aceitamos. Mas isso não é um ardil da mente? Veja, por favor, que essa questão abrange muitas coisas. Portanto, não aceite nem rejeite, não defenda e nem despreze o que estou dizendo. Quase todos vocês creem que o pensante é separado. O eu superior, o Atman, o observador, que domina o eu inferior e etc. Por que existe essa separação? Essa separação não está também dentro dos domínios da mente? Quando diz que o pensante é o Atman, o observador, e que os pensamentos estão separados dele, isso de certo também está no campo mental. Ora, o fato não é que a mente, o pensante, se separou dos pensamentos para dar uma permanência a si mesma. Porque assim o pensante pode modificar os seus pensamentos
lhes dá uma nova moldura enquanto ele se conserva separado, dando assim uma permanência a si mesmo. Mas sem o pensante não existe. Pode separar-se dos seus pensamentos, mas se deixa de pensar, deixa também de existir, não é? Assim, essa separação do pensante dos seus pensamentos é um ardil do pensante para dar segurança e permanência a si próprio. Isto é, a mente percebe que os pensamentos são transitórios e adota por esse motivo o astuto ardil de dizer que ela é o pensante, independente dos seus pensamentos, que ela é o Atman, o observador, separado da ação, separado do pensamento. No entanto, se observar o processo com muita atenção, pondo de parte todo o seu conhecimento adquirido de outros, por maior que sejam esses outros, verá que o observador é a coisa observada, que o pensante é o pensamento. Não há pensante separado do pensamento. Por mais ampla, por mais profunda e extensa que seja a separação, a muralha por ele edificada entre si e os seus pensamentos, o pensante fica sempre dentro do campo do seu pensar. Portanto, o pensante é o pensamento. E assim, quando pergunta como se pode controlar o pensamento, você faz uma pergunta errada. Quando o pensante começa a controlar os pensamentos, ele faz apenas para dar continuidade a si próprio, ou porque acha que os seus pensamentos são muito dolorosos e deseja por isso modificar os pensamentos, ficando ele permanente através das cortinas das palavras e pensamentos. Uma vez que admita isso, que é um fato verdadeiro, as suas disciplinas, a sua busca do superior, as suas meditações, os seus controles, tudo se desfaz em nada. Isso é, se quiser olhar para o fato evidente de que o pensante é o pensamento, e se ficar perfeitamente cônscio desse fato, então não mais pensará em termos de dominar, modificar, controlar ou canalizar os seus pensamentos. Então o pensamento se torna importante e não o pensante. O que tem peso, então, não é o controlador e nem a maneira de controlar, mas o pensamento, que é a coisa controlada, se torna importante por si mesmo. A compreensão do processo do pensamento é o começo da meditação, que é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não há meditação. E a meditação do coração é compreensão. Se quer compreender, não deve estar ligado a crença alguma. E nessas condições, o que nos interessa não é o controle do pensamento, que é uma questão falsa, mas a compreensão do pensamento. O que nos importa é o próprio processo do pensamento. Estamos, portanto, livres da ideia de disciplina, livres da ideia de controle. O que significa uma revolução extraordinária, não acha? Só pode ser livre quando percebe a verdade sobre a falsidade da crença de que o pensante é separado dos seus pensamentos. Quando se percebe a verdade acerca do falso, ficamos livres do falso. Por muito tempo temos admitido a ideia de que o pensante é separado dos pensamentos. E vemos agora que a separação é falsa. Percebendo a verdade acerca do falso, fica livre do falso, com tudo o que ele implica.
disciplinar, controlar, dirigir, canalizar o pensamento, pôr o pensamento num determinado molde de ação. Quando fazemos essas coisas, estamos ainda dando importância ao pensante. E por isso o pensante e o pensamento continuam separados, o que é falso. Mas se percebe essa falsidade, se desfaz a separação e resta apenas o pensamento. E você pode então investigar o pensamento. A mente é então apenas a máquina do processo do pensamento. E o pensante não está separado do pensamento. A mente é o aparelho que registra, que experimenta, e portanto a mente é memória, a memória sensorial, porque a mente é resultado dos sentidos. Logo, o pensamento, que é um produto da mente, é sensorial. Sem dúvida, o pensamento é resultado da sensação. A mente é o aparelho que registra, que acumula. A consciência que experimenta, que dá nome, que registra. A mente experimenta e depois dá nome à experiência como agradável ou desagradável e depois a registra, guardando-a no arquivo que é a memória. Essa memória atende a um novo estímulo e cada estímulo é sempre novo. E a memória, que é um mero registro do passado, atende ao novo. Esse encontro do novo com o velho é chamado de experiência. A memória não tem vida por si. Ela só tem vida. Só é vitalizada quando vai ao encontro do novo. Portanto, o novo está sempre dando vida ao velho. Quando a memória atende ao estímulo, que é sempre novo, ela se vivifica, se fortalece com essa experiência. Examine a sua própria memória e verá que ela não tem vida por si. Mas quando a memória se encontra com o novo e traduz o novo de acordo com o seu condicionamento, ela é então revitalizada. Assim, a memória só tem vida quando se encontra com um novo, revitalizando-se e fortalecendo-se continuamente. Essa revivificação da memória se chama pensar. Senhores, muito importa compreender isso, mas não sei se desejam penetrar muito a fundo nessa matéria. Vemos, pois, que o pensar é sempre uma reação condicionada, que o pensar é um processo de reação a um estímulo. O desafio é sempre novo, mas o pensar, que é uma reação derivada da memória, é sempre o velho, revitalizado. Muito importa compreender isso. O pensar nunca pode ser novo, porque pensar é reação da memória. E essa reação da memória se vitaliza quando se encontra com o novo e recebe vida do novo. Mas o pensar em si nunca é novo. Por isso o pensar nunca pode ser criador, porque é sempre uma reação da memória. Agora, nossas mentes e nossos pensamentos estão sempre a vagar em todos os sentidos e desejamos implantar a ordem. Como já expliquei, isso não se consegue por meio de controle. Porque no momento em que controlamos a nossa mente, ela se torna exclusiva, isolada. Se apenas dá importância a um pensamento, excluindo todos os demais, você põe em marcha um processo de isolamento. Portanto, uma mente nessas condições nunca pode ser livre. Ela pode isolar-se, mas o isolamento não é liberdade. Uma mente controlada nunca é uma mente livre. O nosso problema, pois, é que nossos pensamentos estão sempre a vagar em todas as direções e que, naturalmente, desejamos lhes impor uma ordem. Mas como é possível estabelecer a ordem? Ora, para compreender uma máquina que se move com muita rapidez, precisamos diminuir a sua velocidade, não é?
Se queremos compreender um dínamo, devemos fazê-lo andar devagar e estudá-lo. Mas se o pararmos, ele é uma coisa morta. E uma coisa morta não pode ser compreendida. Só uma coisa viva pode ser compreendida. Assim, uma mente que matou pensamentos pela exclusão, pelo isolamento, não pode achar a compreensão. Todavia, a mente pode compreender o pensamento se o processo do pensamento for posto a funcionar devagar. Quando vemos um filme de movimento lento, podemos compreender o admirável movimento dos músculos de um cavalo que salta. A beleza nesse lento movimento dos músculos. Mas quando o cavalo salta rápido, quando o movimento se conclui rapidamente, perde-se essa beleza. De modo idêntico, quando a mente se move com lentidão, porque deseja compreender cada pensamento que surge, fica então desembaraçada do pensar, desembaraçada do pensamento controlado, do pensamento disciplinado. O pensar é reação da memória, e por isso o pensar nunca pode ser criador. Só quando atendemos o novo como novo, temos o viver criador. A mente é a máquina que registra, que acumula lembranças. E enquanto a memória continuar a ser revitalizada pelo desafio, subsistirá o processo de pensamento. Mas se cada pensamento for observado, sentido, examinado integralmente e perfeitamente compreendido, verá então como a memória começa a fenecer. Estamos falando da memória psicológica e não da memória fatual. O pensamento, que é reação da memória, só aparece quando uma experiência não foi completamente compreendida, deixando, portanto, um resíduo. Quando compreendemos uma experiência completamente, ela não deixa memória, ela não deixa um resíduo. O pensamento é a reação do resíduo, que é memória. E quando somos capazes de completar um pensamento, de pensá-lo e senti-lo em toda a sua extensão, o seu resíduo é eliminado. Acompanhar até o fim um pensamento ou um sentimento é dificílimo, porque quando queremos acompanhar um pensamento até o fim, outros pensamentos aparecem. E ficamos a dar voltas e voltas, correndo atrás de pensamentos sucessivos, inutilmente, por causa da rapidez de cada pensamento. Mas se tem interesse em acompanhar até o fim um pensamento, experimente anotar os pensamentos que te ocorrem. Tome simplesmente nota dos mesmos num papel e depois observe o que você escreveu. Nessa observação, torna-se mais lenta a sua mente, porque para estudar ela, tem de diminuir a sua velocidade, o que não representa uma compulsão nem uma disciplina. Quando anota uns poucos dos seus pensamentos e depois os observa e estuda, a sua mente é posta de pronto num movimento mais lento. Observe a sua própria mente agora, que está me escutando, e veja como está funcionando. Está a mover-se muito lentamente. Não tem uma infinidade de pensamentos, porque está apenas acompanhando um pensamento, que eu estou explicando. Por isso a sua mente funciona mais devagar. E funcionando mais devagar é capaz de acompanhar um pensamento até o fim. Quando se acompanha cada pensamento até o fim, e a mente fica despida da memória, ela se torna tranquila e sem problema nenhum. Por quê? Porque o criador de problemas, que é a memória, desapareceu. E nessa tranquilidade, que é absoluta,
desponta a realidade. Todo esse processo que descobrimos essa noite, em relação com essa pergunta, chama-se meditação. Meditação é autoconhecimento, que é a base do verdadeiro pensar. E quando há o pensar verdadeiro, há compreensão e, portanto, uma ação correta. Mas a meditação se torna um processo de repetição. Não tem significado algum se não é compreendido o pensante. Quando o pensante se separa dos seus pensamentos e procura controlá-los, está caminhando para a ilusão. Ao passo que perceber a verdade no falso nos liberta do falso. E resta então apenas o pensamento. E quando há a compreensão perfeita do pensamento, vem a tranquilidade. E nessa tranquilidade há a criação. Quando a mente deixa de criar, há a criação que está fora do tempo, que é imensurável e que é o real. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.